Você ouve agora, na Sua Super Rádio Mundial FM, programa Bíblia para a Vida, com o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Pregai, o pastor Arishon Ângelo. Nós vamos falar sobre, dando continuidade a essa questão. Deus tem me levantado nesse sentido de pregar este evangelho puro e simples, um evangelho da forma que está escrito na Bíblia. Pela misericórdia de Deus, eu tenho buscado falar apenas o que a Bíblia fala. Tenho buscado falar apenas o que a Bíblia relata e trazer de forma prática para as nossas vidas. Que a Bíblia ela é clara, não precisa estar desvendando nada da Bíblia. O que tiver de ser revelado ou desvendado, como queiram entender, é o Espírito Santo de Deus. Sou formado em teologia, fiz mestrado em teologia, psicologia, psicanálise cristã. E o que eu aprendi é que, na verdade, os títulos, os diplomas, os certificados, os papéis que são impressos por homens, de nada valem se você não se dispuser a viver a palavra de Deus de forma prática. Ou seja, praticar, viver esta palavra em sua vida. O conhecimento é importante. É interessante ter conhecimento. É interessante. Mas o importante mesmo é você ler a palavra e buscar praticar em sua vida. Um pastor, se ele colocar em seu coração que ele deve amar ao próximo como a ele mesmo, já está de bom tamanho. Um pastor, para ser pastor, ele tem que compreender o que significa amar ao próximo como a si mesmo. Ele pode ter todo o conhecimento teológico, mas se ele não compreender que deve amar ao próximo como a ele mesmo, de nada vale o conhecimento. De nada vale o conhecimento. Vai ser vão. Porque quando você compreende que amar ao próximo é importante, você entende o peso que é amar o outro como você ama a si mesmo, você vai entender que você tem que concorrer para que o outro seja favorecido. E como você, na posição de pastor, quando a pessoa se coloca à disposição a servir como pastor, ele vai entender que vai ser necessário ele ler a palavra e conhecer a palavra, porque ele entende que é necessário, porque ele vai trazer o alimento espiritual para aquela pessoa. E ele vai entender a seriedade, a responsabilidade que há nisso, porque ele ama o próximo. Ele se preocupa com a vida do outro e ele sabe que ele precisa ter o conhecimento pleno da palavra, buscar esse conhecimento da palavra para que ele possa abençoar a vida daquele outro. Então, parte do princípio de que o pastor, ele tem que entender o que significa amar ao próximo como a si mesmo. É importante isso. Eu não creio que para ser pastor tem que fazer teologia. Embora eu fiz teologia, mas eu não creio que passa por aí. Não creio. Um pastor tem que ter vida, tem que ter o chamado do próprio Deus. Porque eu conheço muitos pastores que são formados em teologia e que não são pastores. Não tem chamado. O chamado, ele já vem no ventre da mãe. Você conhece aquele que tem chamado de Deus. A gente sente
O Espírito Santo de Deus nos revela aquele que tem um chamado de ser pastor, de pastorear, de apacentar as pessoas. É uma liderança natural. É uma liderança natural. Existe já na pessoa. A pessoa que tem um chamado pastoral, ela transmite segurança no que fala. Ela consegue resolver situações apenas conversando. As pessoas reconhecem a liderança daquele que tem um chamado pastoral. Não é um diploma, um pedaço de papel feito e dado por homens, ou imposição de homens, de mão de homens, que são tão pecadores como ele próprio, que vai determinar se você é pastor ou não. Eu não creio nisso. A imposição que aquele que se sujeita a ser pastor, a servir na obra como pastor, ela é dada pelo próprio Deus. Deus é quem põe as mãos. Deus é que me fez chegar aqui. Deus é que me faz ser o que eu sou. Deus é que me coloca nas situações que Ele quer que eu fique. É Deus. É Deus. Bom, vamos ler aqui a palavra do nosso Senhor, que no livro de Mateus, capítulo 20, verso 26, 27 e 28. Mateus 20, versículo 26, 27 e 28. Eu peço que quem puder pegar a sua Bíblia para ler comigo, acompanhar comigo. É muito importante. Muito importante, meus irmãos. Muito importante. E diz assim, a partir do verso 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por esta palavra. Meu irmão, se você quer ser pastor, então, quer ser líder, você tem que estar disposto a servir. Pastor, ele tem que estar preparado para pedradas, para incompreensão, para o não reconhecimento. Pastor tem que estar sujeito a isso. Quando eu comecei o ministério pastoral, embora eu já estivesse formado em teologia, estava começando meu mestrado, houve pessoas que não reconheciam, outros pastores, para dizer a verdade, que não reconheciam meu ministério, meu chamado. É normal, é comum isso. Não reconheceram. Não reconheciam. Depois que o tempo foi passando, as pessoas foram reconhecendo. Foram vendo, percebendo o chamado. Porque o chamado havia. Há o chamado em minha vida. Então, meus irmãos, nós temos que buscar servir ao outro e não ser servido. Se nós somos imitadores de Jesus Cristo, e assim eu creio que somos, nós devemos buscar um servir ao outro. Devemos buscar
não os nossos próprios interesses. Lembra que na palavra de Deus fala que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então nós não nos preocupamos, ou deveríamos nos preocupar, em buscar os nossos interesses. E sim, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, uma das coisas que estão inclusas na vontade de Deus em nossa vida, além da própria santificação, é que sirvamos uns aos outros. Que busquemos atender às necessidades uns dos outros. Eu busco em ser útil em sua vida e você busca em ser útil na minha. Eu busco em atender você e você busca em me atender. Um auxiliando o outro. As coisas seriam bem mais fáceis assim. Seriam bem mais fáceis. É como no mutirão de construção de casas. Vamos imaginar que a vida do crente, a vida social entre irmãos, é como se fosse um mutirão construindo casas. Todo mundo se reúne, constrói uma casa, terminou aquela, já passa para construir outra, todo mundo junto. Todo mundo construindo a casa de todo mundo. Aí no final está todo mundo com as suas casas construídas. É a mesma forma. A vida social do crente, a vida em grupo, a igreja em si, os irmãos, devem procurar viver desse jeito. Como se estivessem num grande mutirão, construindo casas. Edificando casas. Eu vou buscar edificar a sua casa, a sua vida. E você vai procurar, também junto com outros irmãos, edificar a minha casa, edificar a minha vida. E quando acontece isso, se compreende esta mecânica, todos vão terminar com as suas vidas, as suas casas edificadas. Porque todos buscaram atender, buscar a necessidade do outro. Então por que eu tenho que me colocar acima de todo mundo? Fulano tem que estar debaixo da minha autoridade. Que é isso? Onde já se viu isso? Não é assim. Nós respeitamos a autoridade que é colocada por Deus, que a palavra nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a nós sermos obedientes, respeitarmos a autoridade, nos submetermos à autoridade. Mas não porque a autoridade ela está acima de nós, mas porque Deus nos orienta a atender. Partindo desse mesmo princípio, que devemos amar uns aos outros. Ame ao próximo, assim como a ti mesmo. É a partir desse princípio que vai gerar o meu respeito, a minha obediência àquela pessoa que está com autoridade, que está incumbida de uma determinada função. É a partir desse amor. Porque eu entendo que é necessário que eu busque atendê-lo para que, num propósito muito maior, que é o da grande congregação, haja o equilíbrio. Que mantenha-se a ordem e a decência. Como a palavra fala, temos que ter ordem e decência. Para ver o equilíbrio. Porque nós vivemos numa sociedade. E a sociedade como tal, como a própria palavra de Deus nos demonstra, temos que respeitar as potestades. Temos que respeitar os governos, os cargos de chefia,
às autoridades como um todo, inclusive às autoridades que estão na igreja. Respeitar. É fundamental. Porque nada forçado sai bem feito. Nada. Imposto, ele é bem recebido. Mas como estamos tratando, se tratando da questão eclesiástica, da questão da vida em comunhão dos irmãos na igreja, como a igreja, nós entendemos que é necessário que manifestemos esse amor. A obediência na vida do crente não é como obrigação, mas uma prova de amor. Nós obedecemos a Deus porque o amamos. Amamos. Reconhecemos que Ele é Deus e o amamos. Por amor. Ofertamos na casa do Senhor não é porque é obrigatório. Que não existe obrigação. Mas ofertamos na casa do Senhor porque amamos a obra. Entendemos a importância. Porque compreendemos. E amamos. Porque senão, você vai ser mais um. Vai lá dar a sua oferta porque você acha que é obrigação e você vai ser mais um. Você não vai dar com amor. De coração. Puro. Com alegria no seu coração. Você vai dar por obrigação. E Deus não quer isso. Para Deus, esse tipo de... não serve. Deus não está recebendo. Você está botando lá o dinheiro, mas Deus não está recebendo. No versículo 26 diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Quer ser pastor? Então aprenda a servir. Não tenha orgulho. Agora é claro que temos que ter posicionamento. Porque esse posicionamento ele vem da liderança, que está na própria pessoa. É um dom que Deus deu, de liderança, de posicionar-se. Porque vai ser necessário isso para que você possa proteger. Proteger os membros da igreja. Perdão. O pastor ele tem que saber se impor na hora que é necessário se impor. O líder ele tem que saber se impor. Mas respeitando. Não é uma ditadura, mas fazendo-se respeitar. E esse respeito você conquista, porque você ama. Você demonstra amor para com a vida dos irmãos, e os irmãos vão reconhecer esse seu amor, vão reconhecer essa sua preocupação, a importância que você dá a eles. E nesse reconhecimento vai culminar justamente no reconhecimento da sua liderança, do seu ministério, do seu chamado. No 28 ele sela. No versículo 28, ele sela. Ele diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. O pastor, por chamado, ele tem que estar disposto, se necessário for, dar a sua própria vida. Por isso que é chamado. Qual é o emprego que o camarada vai dar a sua vida pelo outro? Eu não estou falando de bombeiro e nem de policial. Porque para isso acontecer, é uma circunstância. Tá? No caso do policial, está no meio do tiroteio, de repente o policial leva um tiro, né, infelizmente. E pode vir a falecer. O bombeiro, na hora que vai resgatar, está naquela situação de perigo, e pode acontecer um acidente e o bombeiro vir também a falecer. Mas o pastor,
é diferente a situação de risco. Ele dá a sua vida no sentido não só da questão dar a vida no sentido literário, na questão de morrer, mas dar a vida significa, tem no sentido também de dedicar a sua vida. Ele abrir mão da sua própria vida em favor daqueles que ele está a pastorear, que ele está a apacentar, que ele está a cuidar. Porque ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus em primeiro lugar. E quando ele faz isso, ele compreende isso. Aquele pastor que é pastor de chamado, que tem um chamado em sua vida de fato, ele abre mão dos seus próprios desejos, dos seus planos, da sua própria vida em si, em favor daqueles o qual Deus o colocou na mão para tomar conta, para cuidar de suas vidas. Meu irmão, você tem colocado o propósito de Deus para a sua vida em primeiro lugar? Você tem buscado realizar o chamado de Deus na tua vida? Seja para... Não estou falando só de pastor, não. Agora eu não estou falando só de pastor. Estou falando em qualquer aspecto. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo, agora você é um crente. E você está disposto a servir a Deus, de fato? Ou você está atrás apenas das bênçãos que Deus pode oferecer? Temos que compreender isso. E aqui nos mostra que essa questão de ser crente é justamente buscar servir ao outro, é você esvaziar-se de si mesmo. A palavra nos ensina que negue a si mesmo e pegue a sua cruz e siga-me. Segue-me. É você esvaziar-se de si. E esvaziar-se de si é justamente você deixar de priorizar pelos seus desejos. É difícil isso. É muito difícil isso na vida do crente. É muito difícil, meu irmão. Há um preço. Além de ser difícil, você ainda paga um preço. Você é acusado. As pessoas colocam o dedo diante da sua vida. Lhe apontam. Lhe criticam. Como é que este homem, esta mulher, que fazia assim, assim, assado, agora é crente e agora quer dar uma de bonzinho? É buscando atender todo mundo, é buscando ajudar todo mundo, recebendo as pessoas na sua casa. Como é que é isso? Isso significa a compreensão do propósito de Deus na vida do ser humano. É servir um ao outro. É buscar o interesse um do outro. É você esvaziar-se de si mesmo, das suas vontades, das suas prerrogativas, dos seus sonhos, da sua própria vida, se necessário for, para que o reino de Deus seja glorificado. É isso. E eu reconheço a autoridade de um pastor, no caso, voltando a falar disso, quando ele manifesta esta atitude. Imposição de mãos, aquele momento de imposição de vários pastores impondo as mãos, é um momento legal, bonito, emocionante. Mas de nada vale se aqueles que estão impondo a mão, ou aquele que está tendo a mão imposta sobre a vida dele, não compreendem a essência do chamado. De nada adianta.
A mão que está imposta, que não foi imposta, mas permanece imposta sobre a minha vida, é a mão de Deus. E eu estou aqui à frente da igreja, porque é a mão de Deus que está sobre a minha vida, que me conduz, que me corrige, que me mostra o que eu tenho que melhorar, me mostra onde eu tenho que corrigir, refreia a minha língua. É a mão de Deus. É esta mão que importa para mim e deve importar para você, meu irmão. É esta mão que deve estar imposta sobre a sua vida. Porque de nada adianta você fazer um momento de imposição de mão, tivesse milhares de pastores no momento, se a mão de Deus, ela não está imposta sobre você. Se Deus não concorda com o teu ministério. Pode todos os pastores impor a mão, mas se Deus não concorda com o teu ministério, de nada adianta. Mas como eu vou saber se Deus concorda ou não com o meu ministério? Simples. Busque ser obediente a Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Se relacione com Deus através da oração. Examine a palavra de Deus. Se coloque na posição de servo. O Espírito Santo de Deus vai te revelar. As pessoas vão reconhecer o teu ministério. Deus vai fazer as pessoas reconhecer. E você vai sentir. Só você que pode sentir, meu irmão. Você vai sentir a unção de Deus na tua vida. Você vai sentir o poder do Espírito Santo conduzir a sua vida. As coisas vão acontecer de forma milagrosa. Porque é muito fácil montar uma igreja, montar um ministério, quando se tem recurso. Mas eu quero ver montar um ministério, montar uma igreja, levantar uma igreja, reunir pessoas sem ter recurso, sem dinheiro. É milagre de Deus. É o agir de Deus. É o agir de Deus. Porque você você vai observar o versículo 26 que diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Sabe por quê? Acontece de surgir uma igreja do nada. E aquele irmão, o irmãozinho lá, que ninguém dava nada por ele, de repente começam as coisas a acontecerem na vida daquele irmão, na vida daquela igreja. É porque aquele irmão, é porque aqueles irmãos que estão ali, eles entendem que devem se colocar na posição de serviçal. Eles compreendem que tem que se colocar na posição de servo. Porque o Senhor só existe um, que é Jesus Cristo. E todos nós somos servos. Eu sou pastor. Eu sou o bispo. Eu sou apóstolo. Sou profeta de Deus. As pessoas estão se preocupando com posição dentro da igreja, com cargo dentro da igreja. Tem se preocupado com status sociais. Mas a palavra de Deus nos fala que o que adianta do homem
O que adianta do homem ganhar o mundo e perder a sua alma, perder a salvação? O que adianta? Então entende-se que não devemos nos preocupar em ganhar as coisas, em construir fortuna aqui, atingir posições sociais, cargos. Não adianta. Nós temos que servir a Deus, servir uns aos outros, amar uns aos outros, buscar atender a necessidade um dos outros, se preocupar com o irmão. Irmão, como é que você está, meu irmão? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Você se preocupar, se mobilizar. Pode ser que você não consiga, mas você se mobilizou. Você se esforçou em ajudar aquele irmão, ou aquela pessoa que está ali precisando. Você se mobilizou, você se mexeu. Não é um Buda gordo, um boi gordo, que não consegue se mexer. Porque o crente, quando ele começa a ter conhecimento e ele não pratica, ele se torna um obeso espiritual. É um boi gordo espiritual. É um Buda gordo. Lento. Não é ágil na obra do Senhor. Pelo contrário, atrasa. Perturba. Tem conhecimento, mas não pratica. É só conhecimento, 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 mas não põe em prática. Aí vira um obeso espiritual. Nós temos que evitar isso. Da mesma forma que engordar, na questão do próprio corpo, engordar não faz bem, traz problemas para a nossa saúde, da mesma forma é engordar no conhecimento e não exercitar, não praticar, vai fazer mal à sua alma. Você vai estar matando a sua alma. É um crente morto, espiritualmente falando. Obeso. É morto, termina morrendo espiritualmente. Infartando espiritualmente. Por conta da gordura espiritual que tem. E não queima essa gordura, não põe em prática, não vive. Não ama o próximo. Não busca servir na igreja. Não se coloca como servo. Acha que é o bambambam. Quer colocar as pessoas debaixo da autoridade sem ter. Que a autoridade não é você, meu irmão. A autoridade provém de Deus. É Deus que nos dá autoridade e tira também. Viu? Deus dá autoridade e tira também, viu? Abre o olho. E muito aí destruindo igreja, esvaziando igreja, porque acha que tem autoridade. Acha que a autoridade que tem é proveniente do seu próprio esforço, do seu próprio conhecimento. Mas não é assim. É Deus. Deus. A autoridade vem de Deus. Não esqueça disso, irmão. A autoridade que você tem é de Deus. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te colocou aí. Cuidado. Não brinca não. Não brinca não. Assim como Deus fez com Saul, Ele pode fazer com você, meu irmão, minha irmã. Pode fazer comigo também. Cuidado. Que Deus permaneça a abençoar as nossas vidas. Que Deus, através do seu Espírito Santo, continue a nos fortalecer, a nos guiar e nos conduzir.
que a mão de Deus esteja posta sobre a sua vida, para te abençoar, para te fortalecer nos momentos de fraqueza, para que você, no momento de dificuldade, lembre de que Deus está no controle da sua vida, e você não venha a murmurar, mas venha, mesmo nas dificuldades, mesmo na tribulação, glorificar a Deus com a sua atitude, com sua posição diante de Deus e diante das pessoas, do mundo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.